Bom, boa noite. Eu iniciei um pouco mais cedo, só para o pessoal ir chegando. Eu tô esperando dar 6h30 pra gente poder começar, então quem já estiver aqui pode compartilhar, chamar os amigos, convidar todo mundo para o nosso encontro de hoje, que está recheado de algumas surpresas. É, Ao final nós também traremos uma grande surpresa. É, então chamem a todos e a todas para nos acompanhar na noite de hoje, para escutarmos mais 4 contos de 4 mulheres autoras incríveis. E só um aviso, a luz dela tá desligada propositalmente. E mais pra frente, quando iniciarmos a live, eu ligarei novamente. Mais 4 minutinhos e a gente começa essa live, que a live de hoje tá mais do que especial. Quem já estiver aqui, quiser compartilhar o link, quiser compartilhar na linha do tempo, fiquem à vontade, por favor. Quanto mais pessoas somando no nosso debate, melhor. E aí, como eu estava falando, hoje a live tem algumas surpresas. Surpresas especiais. Mais 3 minutinhos e a gente começa. E quem já está por aqui, queria perguntar como é que está. Como é que foi a semana? O que te espera desse final de semana? A Ju colocou: eu acabei de acordar e agora já estou assim. Tanto pela musiquinha, mas também pela fala que a live está cheia de surpresas. E ansiosa estou. Desculpa, eu tô. Meu óculos ficou do outro lado do quarto, né? Na hora da arrumação, aí eu vim pro cantinho de cá,
né, pra começar a live e esqueci o óculos. E aí pra ler o comentário foi um pouco puxado. Mas ele tá aqui enquanto irei pegá-lo. Bom, vou iniciando a live. Deixa eu preparar as coisas aqui. E aí, conforme o pessoal for chegando, vai chegando. Ai, meu Deus. Gente, rapidinho, que eu fiz uma live besteira aqui no notebook.
que fez e faz história segurando esse país no braço. E que segue cansada de ser presa, de ser assassinada, de viver embaixo do papel preto de lixo. Precisamos dar um basta, levantar a nossa voz contra a violência. Precisamos ir à luta. Uma luta que não pode, não deve jamais se encaixotar em hashtags. Que não pode, não deve viver apenas no mundo virtual. Que precisa ganhar as ruas e as urnas. Estamos esperando o quê? Deixa eu ir pra frente. Dessa vez, hoje, sem terremotos, sem quedas. Deixa eu ver o que vocês comentaram. Boa noite. Deixa eu pegar o óculos. Boa noite, Alice. Boa noite, Bruna. Boa noite, Fabrícia. A Alice botou, entre aspas, cabelo esticado. Quanto sofrimento nesse momento. Não só o físico. E... Bom... Para começar a live, vou... Boa noite, professora Fabrícia, que está pela conta da página. Boa noite, Adriana, tudo bom? E Boa noite, Marisa. Só como lembrete, nossas lives esse mês estão com um formato diferente daqueles meses que que antecederam a novembro. E nesse mês de novembro nós estamos contando contos de autoria nossas, das mulheres que compõem o grupo e a equipe desse projeto. E hoje teremos 4 contos de 4 outras mulheres incríveis, mulheres negras, né, na noite de hoje. Estaremos lendo elas nessa noite e mais do que isso, elas também, todas as 4 autoras, elas escreveram junto comigo o roteiro da live de hoje. Então, falando um pouco do formato das lives, eu leio os contos da noite. E aí, se vocês quiserem interagindo durante a leitura dos contos, ótimo. Vocês podem colocar algum comentário durante essa leitura do que despertou em você, do que lembrou em você, como é que a passagem mexeu com você ou qualquer coisa assim. Então podem ir interagindo no chat, que aí quando acabar os contos eu sempre leio os comentários aqui. Às vezes não dá para ler todos, mas a grande maioria a gente lê e aí a gente debate. E os debates estão acontecendo ao final da leitura. E hoje, no final da live, também teremos uma surpresa para vocês. E aí eu já vou... para quem está acompanhando desde o início de novembro, eu costumo ler os contos e perguntar para as autoras como é que foi escrever esse conto. E aí, durante o processo, né, de montar, né, o roteiro de conversa com as 4 autoras da noite, nós chegamos à conclusão de que seria melhor que elas dessem o depoimento delas ao final da live. Então, a live de hoje, um pouco antes do final, na verdade, os depoimentos que costumam acontecer logo após a leitura dos contos ficará
para depois dos debates, até para deixar esse momento do debate um pouco mais livre, né, para as autoras não influenciarem tanto nesse momento, a visão delas e tudo mais. Então, ao final do debate, vocês conhecerão ao vivo também as autoras. E aí, dado esses pequenos avisos, vou já começar. Boa noite, Luana, tudo bom? Boa noite, Luana Paulino, Luana Teixeira, boa noite. As duas Luanas deram boa noite no mesmo momento. Boa noite. E aí, no processo, né, nesse processo, e nas ruas, nas ruas de revolução, a gente sempre vai escrevendo, nos escrevendo na história, né, sempre marcados por aqueles e aquelas que a história contada pelos homens cis, brancos majoritariamente, fazem questão de apagar, sempre marcado por aquelas pessoas onde essa história burguesa que alimenta esse projeto societário capitalista que a gente tem hoje, ela faz questão de apagar. E nessas marcas, as nossas palavras vão se formando no encontro dessas marcas, conforme a gente vai descobrindo essas marcas, essa escuta, as nossas palavras começam a sair das nossas janelas e a ganhar o mundo. Ganhar a leveza do vento que nos conta, que nos encanta e que conta a nossa história para o próximo. E que lugar melhor para recuperar e resgatar a gente, a nossa memória, a nossa identidade, as nossas histórias, se não na casa de vô e vó, que é um pouco do que a Natália Barcelos traz no primeiro conto da noite. Coisas de vô e vó. Coisas de vô e vó, de Natália Barcelos. Casa de vô e de vó e de vô é coisa sagrada, né? Para muitos, sim. Sempre tem reunião no domingo ao redor da mesa. Ou melhor, sempre que dá, considerando esse mundo corrido que estamos inseridos. Quando é possível, tem bolo de banana no café da tarde e umas risadas gostosas que vêm da alma. Aliás, bolo e casa de vó são duas coisas indissociáveis. Falando em casa de vô, preciso dizer que a casa do senhor Luiz é uma verdadeira farra. Melhor dizendo, vovô Luiz, como costumo o chamar, é um velhinho sacana. Adora forró para acordar o domingo. E é dono das histórias mais mirabolantes e que de fato nunca tem fim. Para ele, o almoço tem de ser servido às 11 horas. E de manhã, mas de manhã bem cedinho, tem de ter café e conversa com os passarinhos. E é claro, bisbilhotagem no portão. A vida dos vizinhos. Quem na vizinhança não conhece meu querido avô Luiz? A maior parceira do meu avô é aquela que ele mais gosta de implicar. Essa é a minha avó Gleice. Desde a minha infância, havia algo que para os netos de vovó Gleice não poderia faltar. Essa era a consulta
com a vovó rezadeira, que era uma senhorinha do bairro que uma vez a cada 15 dias distribuía as senhas para quem iria procurar. E numa salinha, em um horário específico, aconteciam as rezas. E sobre essa salinha, para mim, era misteriosa. Nela sempre havia uma vovó sentada na cadeira, com um cachimbo na boca e umas folhas de arruda nas mãos. E entre uma fala e outra, creio que aconteciam as rezas. Era uma espécie de local mágico. A cada vez que os dedos da vovó rezadeira se estalavam, parecia acontecer um alívio interior e no final saíamos de lá flutuando. Casa de vó é coração imenso e muito, mas muito quentinho. É lugar de bênção na entrada e na saída. É lugar de reencontro com os primos, de rever fotos antigas e de cair na risada. Esse lar é o lugar que habita o carinho mais puro. Aqui é um resgate. Nos redescobrimos em extensão do que eles um dia foram e ainda entre laços revive em nós. Natália Barcelos, um conto em homenagem aos meus avós. Laços, esses que se fortificam pela contação de histórias, pela contação oral dessas histórias. Histórias essas também que unem momentos e gerações e multiplicam pés frutíferos que se misturam na magia dos pés de galinha. Como narrado na história de Luana Teixeira. Deixa eu só beber um golinho de água. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês primeiro. A Rafa pediu pra internet ajudar ela. Por favor, internet, ajude a Rafa. A Ju falou, que história reconfortante. Neusimar disse, que lindo. A Fabrícia botou, lugar de reencontros. Nath falou, gratidão. A Adriana falou, me lembrei da minha avó. A Bruna disse, lindas palavras, Nath. Perdi o comentário. Como vi minha família representada. Muito amor envolvido, né? A Nath Barcelos, a Natália, colocou. É emocionante demais ouvir meu conto com esse carinho na contação da Brenda. A Glenda Barcelos colocou, que lindo. Vovô Luiz era assim mesmo, o maior coração do mundo. Nath arrasa sempre. Sim, sou muito fã. Eu me emocionei lendo essa história algumas vezes até chegar aqui. E essa história realmente é muito linda. Ela traz um conforto muito grande. E aí, nessas histórias passadas de geração em geração, que ganham o mundo, que ganham forças e que despertam em nós a magia necessária para que a gente enxergue o pé de galinha. O segundo conto da noite, O Pé de Galinhas, que foi escrito pela Luana Teixeira. Era uma vez uma menina. Na verdade, por várias e várias vezes, ela foi uma menina. Hoje, ela é uma mulher.
quando menina enxergava o mundo por várias lentes, que nem sempre eram as lentes dos seus olhos. Se os seus olhos fossem telas de cinema, poderíamos enxergar em muitas cenas coisas que o cotidiano já não nos deixa ver. Muitas vezes, sua pupila de menina enxergava o grande mundo da formiga e imaginava que o pequeno rastro de água da chuva era para ela um grande rio. Quando seus olhos se colocavam no lugar da chuva, cada gota d'água virava uma bailarina, que no seu cair pesado abria seu vestido e ia deslizando pelo rio da formiga. Quando o sol secava a chuva, o chão se tornava um mundo encantado, cheio de rastros de seres imaginados só por ela. Marcas que desenhavam em sua mente um mundo novo que atraía as flores que caíam das árvores, fazendo ela pensar que as bailarinas deixaram para trás seus vestidos. E assim se passavam os dias. Em dias de sol ou de chuva, em todos eles, ela enxergava vários mundos que faziam sua vida ser mais bem vivida. Por isso ela era doce, feito pé de manga, e calma, feito pé de maracujá. Mas o que mais lhe chamava a atenção era o pé de galinha. Todas as tardes, ela corria para ver. Mamãe, mamãe! Um pé de galinha, mamãe! Ora, mas que menina! Eu sou nova demais para ter pé de galinha? Sua mãe nunca dava atenção para o que ela enxergava. Não entendia o que ela falava, mas ela não se cansava de explorar os vários mundos que via. E assim, ela nunca se sentia pequena, pois sabia da existência do mundo da formiga. Nunca acreditava em algo impossível, pois enxergava o caminho do pássaro no vento, do invisível. Nunca se desanimava nos dias difíceis, pois sabia que às vezes o sol viaja, deixando várias nuvens de chuva em seu lugar. Mas, antes mesmo de cessar a música das bailarinas, ele surgia no horizonte trazendo o arco-íris. Sua memória sempre tinha vários mundos para explorar, num livro de letras que só ela entendia. Eita, menina esperta! Em um belo dia, sua avó veio lhe fazer uma visita. No fim da tarde, como sempre fazia, a menina correu para a cozinha. Vovó, um pé de galinha! Antes mesmo que sua avó lhe respondesse, sua mãe logo disse: Ora, respeite sua avó, menina! Mas sua avó levantou-se da cadeira e seguiu com seu olhar a fumaça do café que levemente saía pela janela. Apontou o dedo para a chácara do vizinho e mostrou para sua filha uma árvore cheia de galinhas. E a mãe da menina entendeu o mistério. O pé de galinha realmente existia. Admirada, a mãe da menina disse: Minha nossa, nunca enxerguei aquele pé de galinha. E a menina ria com sua avó, que naquele momento começou a lhe contar várias histórias.
Mais tarde, a menina dormiu no colo de sua avó. Assim, mãe e filha aproveitaram para conversar. Mãe, nunca enxerguei aquele pé de galinha. Minha filha, para enxergar aquele pé de galinha, é preciso ter um olhar de menina. Ou um pé de galinha nos olhos. Quando menina, conseguimos enxergar as coisas simples do mundo. O mundo vira um livro aberto. Conforme crescemos, o peso da vida vai fechando em nós essas páginas. Quando ficamos velhas, os pés de galinha começam a surgir em nossos olhos. E aí percebemos que ficamos tempo demais com as páginas fechadas. E quando resolvemos reabrir o livro para enxergar o mundo com o olhar de uma criança. Agora que você aprendeu, minha filha, não espere surgir os pés de galinha dos seus olhos. Abra novamente suas páginas e volte a enxergar a beleza da vida. Anos e anos se passaram. A avó partiu, a mãe virou vovó. A menina virou mulher, mãe de menino. Mamãe, conta uma história pra mim. Tá bom, filha. Era uma vez uma menina. Na verdade, por várias vezes ela foi menina. Hoje, ela é mulher. Deixa eu ler o comentário de vocês. Ah, tia Gina tá aqui. Oi, tudo bom, tia? Seja bem-vinda, fique com a gente. A Luana Paulino botou: que representatividade linda em forma de desenho, de arte, evolução possíveis, resistência. Eu falarei do desenho um pouco mais tarde, mas ele foi um desenho que a ideia surgiu pela Luana Paulino, com algumas sugestões da Fabrícia Nascimento, que também é a outra autora da noite, Natália Barcelos e a Luana Teixeira, que foram as autoras lidas nesse primeiro momento da live, também ajudaram bastante nas ideias do desenho e tudo mais. Então, esse desenho foi uma construção coletiva dessas autoras que hoje se narram em contos. A Bruna botou: que conto incrível, estou apaixonada. A Juliana colocou: nossa, que trecho lindo, lindo. Bruna botou: quanta delicadeza. Minha tia falou: parabéns, Bruna, mas é Brenda. Obrigada, tia. A Luana Paulino botou: emocionante esse conto. Sim. E aí, né, nos anos que se passam e nos acompanham, até quando a gente não quer ter a presença do tempo, quer que ele passe de uma forma diferente da que ele está passando. Deixa eu pegar só aqui rapidinho. Ele nos acompanha. Ele nos acompanha sempre e sempre nos acompanhará. E essas histórias familiares, elas também nos acompanham, né? Às vezes a gente herda essas histórias
ou herda alguma coisa dos nossos antepassados ainda em vida, né? Por meio das histórias, por meio dos contos, por meio de abraços, por meio de demonstrações de afeto. Outras vezes herdamos nos traços que nos formam e nos moldam e que nos permitem ser quem somos. Por isso é importante fazer esse resgate da memória, nos aproximar daqueles. Deixa eu botar um pouquinho mais perto, que o som do notebook é baixo. Nessa liberdade e na liberdade de conseguir se reconhecer, de conseguir se ver no espelho em uma constante desconstrução da rocha de si. O nosso segundo conto de hoje, da autora Luana Paulino, vem trazendo um pouco dessa liberdade, dessa necessidade de se ver, de ter essa liberdade, de como essa liberdade muitas vezes demora a aflorar e despertar em nós. Então, o nosso terceiro conto da noite, da Luana Paulino, A Rocha que Não Conseguia Se Ver. Invisível, ela se viu, se sentiu. Dia e noite não fazia diferença, azul, amarelo ou preto também não fazia diferença. Sua morada era uma caverna, sempre preto, sem luz. Um dia, uma pedra se soltou da caverna. Caiu e rodou, rolou, rodou, rolou. Ao parar, surgiu uma luz. Surgiu um caminho a trilhar. Será? Se perguntava. Não sabia se seguia a pedra, se ali ficava. A luz ofuscava seus olhos, a deixava confusa. Mas a confusão a fez seguir. Seguia a luz amarela. Trilhava os labirintos com ânsia de sair da caverna, da casa que morava, mas não sabia se era sua. Só sabia que ali estava. Um caminho, uma luz. Será? Ela seguia em frente, saiu pela rocha, deixando para trás a caverna, sua primeira casa. A partir dali ela viu o azul, o amarelo, surgiu também o vermelho. O preto não a deixava. Em meio a todas as cores que iam surgindo pelo caminho, o preto ia se reinventando,
em formas. A menina ia também criando formas. Certa vez ela se olhou e se percebeu parte de onde havia fugido. Pelo caminho, recebia olhares de desconfiança, de estranheza. A senhora que passava a chamou e perguntou se queria se ver no espelho. A resposta foi sim, claro. Quando se olhou no espelho, levou um grande susto. Não havia ali uma forma de menina comum. Seu reflexo era espesso, era escuro. Para sua surpresa, ela tinha se transformado em uma rocha. Ou será que sempre fora? Essa resposta ela não tinha, não entendia. Se despediu daquela senhora com tristeza, cabisbaixa, sem acreditar ou compreender bem o que acabara de ver. Afinal, nunca teria se olhado de fato. Andou por caminhos diversos, cores, formas, sensações. Experimentou espinhos, fugiu das águas salgadas, do queimava com o amarelo do sol. Correu e se abrigou na ventania molhada e ríspida, emaranhada em azul no branco. O tempo passou, e de tantos caminhos percorridos se encontrou novamente com aquela senhora, a mesma de outrora. E novamente a mesma mulher, aquela velha mulher, perguntava: Oi, menina, quanto tempo não a vejo? Tenho agora um espelho maior. Consigo ver tudo. Você quer se olhar? A menina, pensativa, levou sua mão à boca, respondeu que sim. Por que não? Pensou ela. Então a senhora virou o espelho para ela. E a menina estava boquiaberta. E novamente não compreendia o que havia ali. Ela não se via. Não estava à sua frente. Não tinha então perdido o seu reflexo. Tocou em seu rosto, em seu corpo e percebeu que nada havia mudado, ainda era pedra, era rocha. Por dentro se sentia rocha. A mesma de onde saíra. Uma rocha que carregava pequenas outras rochas, angariadas pelos caminhos percorridos. Olhou novamente no mesmo espelho e percebeu que não se via. Ela não estava ali. O que teria acontecido? Se questionava. E a velha e conhecida senhora segurou nas mãos da menina e disse: Minha menina, você não consegue se ver porque está abrigando o seu reflexo. Você carrega o seu reflexo acumulado durante seu percurso. Olhe para dentro de você. E quem sabe um dia consiga se ver no espelho. A menina então ficou curiosa para saber quem era aquela velha senhora que parecia cheia de certezas. E a resposta viria em um tom azul e em palavras que deixaria um silêncio. Eu sou a vida, minha filha. Para as muitas meninas que não se veem no espelho. Luana Paulino.
esperava que essas muitas meninas cada vez mais consigam se encontrar no reflexo do espelho da vida. Sem vergonha, sem medo, sem confusão, se escrevendo em linhas, em memórias, em nós, assim como Fabrícia do Nascimento se escreveu nessas linhas do nosso conto de agora. O nome do conto da Fabrícia do Nascimento é Que Projeto é Este? Pensar, ler e escrever sem medo. Juliana falou que está extremamente arrepiada. A Bruna falou impactada. Que projeto é este? Pensar, ler e escrever sem medo. Fabrícia do Nascimento. Em 1983, nasceu a menina da casa. Conheci meus 3 irmãos. Éramos parecidos. Tínhamos o que hoje entendo por fenótipo. Cabelos crespos, lábios carnudos, nariz largos e o mais importante, a pele retinta, preta. Dentro de casa era tudo harmônico entre nós, mas do portão para fora a coisa mudava. Teve uma vez que um vizinho aqui do bairro extrapolou na zoação. Falou para o meu irmão do meio que havia sonhado com um macaco e ao sair de casa deparou-se com meu irmão. Disse ele: "Vou jogar no bicho. Pode ser Deus falando comigo." Eu fiquei tão paralisada com a situação que não pensei em nada. Joguei um copo d'água na cara dele. O cara ficou nervoso demais. Eu ainda não conhecia o racismo. Quero dizer, a palavra e seu significado. Porque eu o sentia na pele diariamente. Fomos levando a vida, nos escondendo e nos anulando. Conforme disse anteriormente, éramos 4 crianças negras, filhos de Débora e Jaci. Conhecido por todos como o Neném. Isso mesmo, meu pai é o brincalhão da família, sempre sorrindo e tirando sarro de tudo. Fui ensinada a não pensar com criticidade, a não escrever com ousadia e desobediência e a ler somente palavras escritas de cunho religioso. Em 2004, inicia minha jornada. Palavras, pessoas, vozes escritas, olhares, gestos, lágrimas, sorrisos, tudo isso se apresentava para mim. Foi e está sendo libertador. À época, cursando o 3º período da graduação, conheci a Fabrícia Velasquez, que me convidara para participar de um projeto de extensão que estava diretamente ligado e interligado com a literatura. Leitura de livros. Eu não lia, não escrevia, não falava, não olhava para as pessoas. Reflexo e resquício do que a mazela do racismo tinha feito com o meu corpo e a minha mente. Sem pensar muito bem na proposta, resolvi aceitar o convite e lá estava eu participando do projeto. O meu corpo e a minha voz resistiu, como um cacto ao deserto sem água. Eu na universidade. Fui acolhida algumas vezes pelo projeto que me ajudou e estimulou a ler, pensar e escrever, sem medo. Certo que teve que buscar algumas coisas sozinha,
mas aquele ninho acolhedor construiu pontes para que eu e outras negras passássemos. E vi também os traços brancos de Fabrícia Velasquez derrubar os muros antigos construídos para aniquilar nossos passos. 5 anos que sou desafiada a escrever, ler e pensar sem medo. Digo com ousadia que o racismo não sucumbiu à minha vida. O racismo não calou a minha voz. Não neutralizou o meu pensar. Ando rodeada por mulheres que me ajudam a caminhar, voar, sonhar. O sul do globo é deserto. Para acalmar meus pés, confeccionei caminhadas. Para contar minha história, produzi e guardei folhas presenteadas. Para eliminar a secura da minha garganta, o cacto foi aliado. Somos cactos neste deserto sem fim que envolve, engole e acolhe. O eu, o meu, o mim e o ti. Andarilhos ciganos, somos andanças. Andamos ocupados demais escrevendo, lendo, pensando neste projeto acolhedor. Muitas linhas mais ainda escreveremos. E que muitas linhas mais realmente sejam escritas. A Luana botou, esse conto nos representa, todas nós do projeto. Sim. A Luana colocou, nossa, Brenda, emocionada. Bateu aqui no coração sua narrativa, interpretação. Como fica diferente olhar de fora nossas narrativas. Como você deu sentido. Gratidão. Gratidão a vocês, a todas vocês. As autoras de hoje e aquelas outras mulheres que estão por trás de todo esse projeto, de toda essa força que se materializa toda quarta. E aí, um pouquinho diferente, um pouquinho também por causa do horário, né, mais avançado, eu gostaria de convidar aqui uma nova participante do nosso cenário, que é essa bonequinha, foi feita de crochê e ela representa e carrega um pouquinho de cada autora, lida hoje, um pouquinho de cada mulher que se encontrou nessas tantas linhas. A boneca foi feita pela minha mãe e hoje ela é a nossa mais nova integrante do grupo. E ela é amiga da nossa Dorella e ela precisa de um nome. Então vamos dando sugestões de nomes para nossa bonequinha. Vou beber um pouquinho de água. Vamos dar a todo mundo, quem quiser pode dar uma sugestão de nome para ela. Eu pensei em várias sugestões, pensei inclusive, a primeira sugestão que veio na minha cabeça foi Marielle, mas lendo e relendo os contos e agora, né, com toda essa potência dos contos me tocando novamente de uma forma corrida e junta, eu queria sugerir um nome que é um nome muito especial para mim, inclusive é um nome que eu penso dar a uma filha no futuro, se esse for o caso, e que seria Gaia, que é a representação da natureza, né? E aí, nesse mês de novembro, a gente tem falado muito da potência, da força da mulher enquanto natureza também. Então, a minha sugestão para o nome da boneca seria Gaia. Vamos ver. A professora Fabrícia propôs
Cecília. Ah, sim, pode ser também. Pode ser Cecília. Cecília Gaia? Olha, eu querendo empurrar a Gaia. Eu gostei de Cecília também. Gostei bastante de Cecília. A Luana disse que propõe que ela se chama Senhora Rocha. Olha, pode ser Senhora Rocha. A Aruana também, muito bom. A Adriana colocou aqui, a Aruana, né? A Aruana também, muito bom. Bom, aí no final, então eu vou deixar aqui... No final, nós teremos a presença das nossas autoras. E aí no final eu vou deixar que elas batizem com o nome, né, final. E aí vocês podem ir debatendo nos comentários, né, o nome melhor. E aí a gente, no final, as nossas autoras batizam ela. E aí eu queria deixar como reflexão aqui para vocês, e aí vocês podem levar essa reflexão como uma forma de provocação para uma escrita pessoal. E aí no final da live, quem se sente à vontade em escrever num caderninho, num potinho, escreva. E a reflexão seria: que reflexo se apresenta para nós no espelho da vida? O que você vê refletindo no espelho da vida? Quem que você vê? Você consegue se reconhecer nele? O quanto dessa visão é moldada por uma construção social que nos dita quem somos e como devemos ser? Deixa eu ver aqui. Cecília Rocha. Eu gostei de Cecília Rocha, hein? Sim, eu gostei de Cecília Rocha. Eu acho que no final as autoras podem falar no batismo final dela, mas eu retiro Gaia e voto na Cecília Rocha. E aí, que reflexo que a gente vê no nosso espelho da vida, né? Quem que a gente vê refletindo e o quanto desse reflexo ele também não é moldado por uma construção. Muito do que a gente vê refletido não é moldado por uma construção social que nos diz constantemente, pesadamente, maciçamente, principalmente em um momento tão globalizado, onde as notícias demoram milésimos, frações de segundos para chegarem, comentários, e o quanto isso não nos molda e não molda a nossa visão sobre nós mesmos. Sofia, Tia Dina, eu adoro Sofia também. A Fabiana colocou assim: Brenda, sua interpretação da vida esses contos. Parabéns a você e a todas essas mulheres desse lindo projeto. Ai, obrigada pela sua presença, pelo seu comentário também. Eu acabei não divulgando os links para todo mundo, porque eu acabei me atrasando aqui na montagem. Mas que bom que você conseguiu vir e se lembrou. E aí, né, nessas representações moldadas, né, o que não é moldado pelos papéis de gênero, por uma sociedade que é pautada num binarismo de que isso é de menina, isso é de menino, né? O que também o peso que traz, né, no mito da beleza, né? O que é belo? A sociedade que, segundo padrões pautados num eurocentrismo, majoritariamente, né, num eurocentrismo, ele dita o que é belo, e aí ele acaba ofuscando, acaba desfigurando aquela visão que a gente tem de nós mesmas. E aí esse mito da beleza, esses padrões impostos, acabam sendo padrões de exclusão, de mais uma exclusão social. E essa exclusão que
recai cada vez mais e de uma forma mais pesada ainda nas meninas e nas meninas negras. Quando nós estávamos em equipe, né, montando o planejamento dos contos e tudo mais, a Luana Paulino, que foi uma das autoras de hoje, falou um pouco, né, sobre como essa sociedade deu no grupo o depoimento dela, sobre como essa sociedade racista ela interfere pesadamente, né, nessas meninas negras, né, que essa narrativa que se constrói da sua aparência, e aí da aparência nós marcamos aqui para falar um pouco mais para frente, mas não tanto mais para frente, um pouquinho mais, mas também dessa narrativa que recai sobre a beleza, sobre o que é belo, o que não é belo, e acaba num padrão, né, interferindo pesadamente na autoestima dessas meninas negras. E aí a Luana traz outro ponto também nessa fala da construção, que ela precisa sempre ser forte, sempre ter uma postura de força, não pode nunca sucumbir, não pode nunca fraquejar. E aí no nosso debate com as autoras, a gente falando um pouco sobre como trazer, o que trazer, eu pedi para elas alguns relatos, algumas experiências, e aí falei se não seria interessante a gente tocar um pouco também na questão da violência obstétrica, que acontece demais, consideravelmente, nas mulheres negras, porque existe essa construção, dessa narrativa construída em sociedade de que as mulheres negras precisam ser fortes e são sempre fortes. E não só as mulheres, mas os homens também, mas como não tem nenhum homem no grupo, ou não temos não tenho essa visão para trazer. E aí a gente falando sobre essa questão, a Luana trouxe um relato dela, pessoal dela, que ela falou, né, na questão quando ela foi durante o processo de parto da filha dela, houve uma banalização muito forte da dor dela por parte da equipe médica, por parte de alguns enfermeiros, por parte da assistente social do hospital. E algo que ela falou que me chocou bastante, que mexeu muito, foi a questão do, abre aspas, que é a fala dela, abre aspas, você já vai com a preocupação de não gritar, porque senão os médicos se afastam, fecham aspas. E aí ela falou que a assistente social comparou ela com a sobrinha, né, para falar que a dor era normal, que todo mundo sentia dor e que ela, né, tava aumentando muito a dor. E ela também pontuou que foi marcada durante as horas que ela ficou, né, nesse corredor de hospital pelos olhares de descaso, olhares pesados. E, inclusive, ela relatou que uma das enfermeiras a chamou de preguiçosa, como se a culpa fosse dela, como se ela não tivesse se esforçando bastante, né? E aí ela colocou, né, entre aspas, um lugar, abre aspas, um lugar onde você deveria ter acolhimento em um momento importante da sua vida, né? Te trata assim, te trata dessa maneira. E aí ela também falou, né, que retiram a humanidade daquela mulher. E aí quem faz o parto é a mulher e não o médico. E ela colocou isso muito bem. E a importância que, né, enfim, ela, não sei se ela vai querer relatar, ela tá aqui. Se ela quiser relatar a questão do médico, eu tirei, mas se ela quiser relatar, eu leio nos comentários. E aí ela falou, né, dessa questão de você não reconhecer, de tratar o outro com indiferença. E aí foram poucas as pessoas que trataram ela bem na equipe, que deram um apoio. Ela até relatou que não deixaram o companheiro dela ficar com ela durante o parto, mesmo ela pedindo. E uma das enfermeiras, inclusive, debochou, enfim. Todo esse descaso. A Alice botou aqui, mulher negra boa parideira. Verdade, né? Dessa construção racista que se tem.
desse conceito, desse achismo social que se tem dessa mulher negra, né? Que é boa parideira e não precisa de anestesia, e enfim. E aí, né, também temos essa questão da solidão com o mito da beleza, que aí você tem essa na solidão a objetificação desses corpos também, né, que servem apenas e somente para o prazer. E como é que esse discurso, né, é sofrido e dói, né? E aí você acaba não se reconhecendo, acaba juntando mais uma pedra para si. E aí, como esse discurso, né, faz com que a mulher acumule várias e várias pedras. E deixa eu ler aqui. E aí ela vai... A Luana, ela nessa questão da beleza e tudo mais, desses discursos socialmente construídos, né, a gente trouxe aqui a sugestão de um filme que se chama Felicidade por um Fio, né, onde vai tratar um pouco desse processo de transição. A Luana, a Paulino, ela também colocou como experiência, né, que o cabelo da criança, da menina principalmente negra, ele sofre com químicas desde criança, né? Ele passa por processos de químicas desde criança. E aí, quando é menino, se raspa. Quando é menina, né, você já vem uma construção de química pesada nesse cabelo desde criança. E aí a Natália, que foi a Natália Barcelos, que também foi uma dessas mulheres incríveis que nos contaram a história, uma das histórias de hoje, também falou, né, trouxe esse relato pessoal dela da transição capilar, né, que ela começou a usar química com 3 anos, abre aspas, comecei a usar química com 3 anos e me libertei com 15. E aí eu vou ler rapidinho o relato da Natália sobre esse processo. Ela diz, abre aspas, hoje tenho 24 e vejo como a estrutura do meu cabelo é linda e quanto tempo levei para descobrir isso. Pois na tentativa de me reconhecer e poder usar o cabelo crespo, pedi à minha mãe que me levasse ao mesmo salão que ela frequentava. Queria me ver como meu pai, que é louro. Queria o cabelo da minha irmã, que é bem liso e todo mundo sempre faz comparação. E não me via no cabelo da minha mãe, pois sempre ela usava chapinha e química. Então, para me reconhecer, para me sentir parte dos meus e da reprodução social, comecei esse processo de relaxamento no cabelo com 3 anos. Infelizmente, a maioria dos negros em nossa sociedade sofre de uma doença chamada branquitude. Pudera, né? Quando tudo ao redor diz que ser negro é ruim, a imagem do negro sempre é associada às coisas ruins, fugir dessa identidade é mais fácil que encará-la no sentido de resistir. Sou fruto da mistura de raças e sou linda e me reconheço enquanto negra, pois é nesse grupo que meu cabelo crespo é aceito, que não ouço comentários sobre nossa, seu cabelo é bem fechado, né? Bem miojinho. E nesse grupo que aprendi a refletir para resistir a tudo que nos é imposto. E por isso, como a música do Jorge Aragão diz, podemos sorrir, nada mais nos impede. Não dá pra fugir dessa coisa de pele. Sentida por nós, desatando em nós. Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora. É a nossa canção pelas ruas e bares que nos traz a razão, relembrando Palmares. Seguimos na luta. E aí, a outra sugestão que a gente traz seria o curta Hair Love, que é um pouco, conta a história de um pai que tá penteando o cabelo da filhinha pequena, o cabelo dela um black power muito poderoso, muito lindo, e esse curta é muito maravilhoso, então quem puder assistir, se eu não me engano tem no YouTube, é Hair Love, HAIRLOVE. E aí
A Luana Paulino também, no nosso grupo, no debate que a gente teve em conjunto para construir esse roteiro, trazendo experiências, trazendo as falas das próprias autoras, né? A Luana Paulino, ela pontuou, né? Abre aspas. Não podemos diminuir ou ridicularizar as meninas que não querem fazer a transição. Quando falam que só é bonito cabelo natural, isso vira uma padronização. Ou seja, se você não usa cabelo natural, você não se aceitou, você não se ama. E aí abrimos um debate sobre isso. Eu não tenho um local de fala, né, nessa questão. E aí as meninas começaram a debater sobre essa questão da transição. E aí a Luana Paulino pontuou isso. E a Luana Teixeira complementou. Realmente é preciso força. É ser borboleta no casulo, enquanto todos dizem que somos feias. E aí esse processo de transição ou não, ele vai variar de pessoa para pessoa, da forma como essa pessoa se enxerga e se reconhece. E as meninas principalmente falaram muito, trouxeram muito disso, da importância de você se ver, de você ver e reconhecer o seu reflexo no espelho e se amar e se reconhecer enquanto uma pessoa forte, linda, de resistência, de luta. E isso que importa, é você se ver e se sentir linda, independente do que ditem por aí. E lutar por essa beleza, não se esconder e tá sempre se olhando e se encantando e embelezando os espelhos do mundo. E aí, como é que a gente se reencontra? Obrigada, Ju. A Ju colocou o curta nos comentários para quem quiser assistir. A Luana colocou aqui. Isso, quem fez o parto é a mulher, o bebê também decide. É da natureza parir. Nada podemos fazer. Se a bolsa não estoura, a criança está com dificuldade de sair. Então é necessária a intervenção médica, o acolhimento. No meu caso, estouraram a bolsa com uma agulha e viram um líquido amarelado escuro. 7 de dilatação, mais de 14 horas de trabalho de parto, né, gente? Fica impossível definir essa mulher como preguiçosa. Na verdade, meu único acolhimento foi uma enfermeira que me segurou durante a anestesia, em meio a tanta dor das contrações, e o anestesista, homem. E como uma colega disse acima, nós negras somos taxadas há anos de boa parideira. Aquela que é forte, que aguentam, mesmo que isso coloque sua vida e a do bebê em risco. No final, a experiência foi dos 2 partos, o normal e cesárea. Vocês conseguem me ver? Porque pra mim o retorno do vídeo, ele parou. Mas enfim, eu já tô me encaminhando pro final para chamar e convidar essas autoras de hoje para falarem um pouquinho sobre essa experiência. E aí, como é que a gente se reencontra nessas linhas da narrativa de nossa própria história? Hoje, né, a Fabrícia do Nascimento, ela compartilhou um pouco com a gente como é que foi esse processo para ela, que foi no ato de se permitir se ver, se permitir sentir, se permitir ser livre em linhas, ser gigante em voos e se manter sempre forte nesses voos, nessas linhas. E esse processo de desconstrução, ele é contínuo, né? Ele precisa ser contínuo e ele precisa ser todo dia. E aí a gente falou um pouco também dessa falta de representatividade nas telas, ou de uma representatividade sem qualidade, que é sempre aquele amigo do protagonista, ou então alívio cômico, ou então aquele que é o primeiro a morrer, né, nos filmes.
E aí você vai... você não se enxerga nas narrativas da grande mídia. E aí como é que você constrói e se firma nessa... se você se enxerga nesse espelho da vida, né? E aí eu lembrei da troca de personagens na franquia do Harry Potter, quando a menina inicialmente era uma atriz interpretada por uma atriz negra, quando o papel ganhou um pouco mais de destaque, mudaram para uma atriz branca. No teatro, ao reproduzirem uma peça da sequência de Harry Potter, quando escalaram uma atriz negra para o papel de Hermione Granger, o pessoal caiu falando vários comentários horrorosos. Então, assim, como é que a gente reflete, como é que a gente começa a enxergar uma construção, como é que a gente começa a se construir e redescobrir significados, né, para se o discurso que prevalece em sociedade desde sempre, desde que a menina cresce, o menino cresce, desde criança, né, estão inseridos numa lógica de comentários extremamente preconceituosos. E aí, como é que né, a gente vai se ver em narrativas, a gente vai se ver, né, no espelho. E aí a gente vê a importância de se sentir representado, a importância da representatividade, a importância de se reconhecer na tela, em fala, em discurso. E aí a gente trouxe também aqui, seguindo nessa questão da representatividade, quantas meninas, quantas crianças não se maravilharam com a Maju, né, à frente do Jornal Nacional. Temos também o desenho da Doutora Brinquedos, o Homem-Aranha, uma animação do Homem-Aranha, onde o Homem-Aranha ele é um menino negro, né? E tinha o Super Choque, mas aí parando para refletir e fazer esse resgate, majoritariamente são os ditos desenhos voltados para meninos, né? Que representatividade essa menina terá, né, crescendo. E aí a gente traz também, já para finalizar e chamar as nossas autoras, o especial Fala Negras, né, trazendo atores e atrizes negras para dar voz, dar vida nas telas a personalidades negras que foram tão importantes na luta, na resistência, na sobrevivência e que marcam e marcarão várias gerações. E aí, no momento em que a Fundação Palmares exclui nomes da lista de personalidade, da sua lista de personalidades negras, né? E aí, falando em personalidade também, o jornal O Globo, em publicação do dia 17 de novembro desse ano, na coluna do Anselmo Góes, trouxe a reportagem de uma engenheira química, a Luanda Moraes, de 43 anos, que assumiu o cargo de reitora do Centro Universitário da Zona Oeste, a UESO. E ela disse, né, da importância, ela que é egressa também da Rural, da Universidade Rural, ela fez graduação na Rural, ela disse dessa importância da representatividade que ela, enquanto uma mulher negra, está ocupando esse cargo de reitora da UESO. E aí, mas a gente reforça que se a gente não olhar para as estruturas, sociais, as estruturas institucionais e confrontá-las, essas campanhas, esses movimentos, eles ficarão apenas na aparência dos likes da internet. Então é preciso confrontar a estrutura disso tudo, mexer na estrutura. E que cada vez mais, né, a gente possa se reconhecer nos espelhos da vida e nos dizeres de nossas próprias histórias, né? E que essa história, seja narrada por nós e que ganhem o mundo e que se transformem em representações importantes na vida de tantas outras,
né? Que nossas palavras aqui hoje lidas e tantas outras que não são lidas, mas que são constantemente ditas e sentidas, que essas palavras elas voem com o vento e que elas sejam... Ui, não caia. E que elas sejam representações de mudanças de resistência, de existência, de luta, de afeto e de amor. E aí uma proposição minha também, né? Um atento, que essas reportagens, esses especiais que circulam a TV aberta, que ganham a grande massa, eles só acontecem no mês de novembro. E o resto do ano, né? Como se o resto do ano não existisse. Então, precisa fazer esses especiais, essas reportagens, mas precisa ser ao longo do ano. Não adianta fazer apenas em novembro, em uma semana. Precisa ser sempre, precisa ser diário, precisa ser constante. E agora eu chamo as nossas autoras. Luana, você tá por aí? Luana, Natália, eu vou rapidinho me retirar aqui para poder linkar com elas. Deixa eu só aqui adicionar. Mais cedo, vai dar tudo certo. Deixa eu ver aqui se eu acho a Nath. Achei a Nath. Ah, não dá para adicionar mais de uma. Então, a Luana faz a fala dela, tá adicionando ainda. Aí a Luana faz a fala dela, bem breve. Depois a Nath fala um pouco da experiência dela, traz um pouco da experiência dela, e aí a gente encerra. A gente caminha pro encerramento. Deixa eu ver se a Luana tá aqui. A Luana ainda não tá. Deixa eu ver a Nath. Ah, tá aqui. Pera. Não, pera. A Luana foi agora, eu acho que foi. Deixa eu ver, tá adicionando. Conectando. Pronto, Luana apareceu. Você consegue falar, Lu? Fala alguma coisa para testar. Estão me ouvindo bem? Sim, tá show. Ah, A fala é toda sua, o espaço é todo seu. Boa noite a todas. Bom, eu vou falar primeiramente um pouquinho sobre o conto, né? Já que a proposta é falar sobre a escrita do conto, né? O meu conto foi O Pé de Galinha, como a Brenda já falou. E o conto do Pé de Galinha foi inspirado numa visão que eu tenho aqui da minha casa, né? Uma chácara que tem aqui do lado. E todos os dias à tarde, né? Algumas galinhas sobem numa árvore para dormir. E eu achei isso muito curioso. E aí, mediante a proposta de escrever um conto, eu me inspirei nesse acontecimento que me chamou a atenção. Escrevi o conto do Pé de Galinha. E esse conto ele fala sobre a nossa forma de ver o mundo e como essa forma de ver o mundo ela muda com o passar do tempo, né? Quando crianças, nós temos mais facilidade de enxergar, né, esse grande mundo, né, que a gente vive, que é, para mim, um grande livro aberto, né? E conforme o tempo vai passando, a gente vai perdendo essa visão que nós temos na nossa infância, né? De ter mais sensibilidade sobre o que o mundo é, sobre o que as pessoas que estão no mundo são, né? E o Pé de Galinha faz essa brincadeira, né, com a palavra pé de galinha, que pode ser um pé de galinha propriamente dito, mas no contexto do nosso conto, era uma árvore, né? Uma árvore cheia de galinhas, mas também poderia ser um pé de galinha no nosso olho,
né, na nossa pele, como a gente costuma dizer, quando vamos ficando velhos, surgem, né, no nosso rosto os pés de galinha. Então a gente tem essa reflexão do que vem acontecendo com a gente com o passar do tempo, né? Como que a gente perde o nosso olhar sensível de criança, né? E a gente consegue observar nas crianças essa curiosidade sobre o mundo. Elas estão sempre perguntando o porquê das coisas, né? E quando adultos, isso tudo acaba se perdendo. E dialogando com tudo que nós refletimos até agora, eu propositalmente escolhi essa blusa que está escrito aqui palavras. E como integrante do projeto, tenho uma grande experiência com as palavras, com as narrativas, com os livros. E focando não só nos livros, já que o tema também é sobre representatividade negra, eu ressalto que todos nós somos livros também. E eu, como uma pessoa negra, eu destaco que eu nem sempre usei a minha coroa, o meu cabelo, que eu fiz questão de deixar bem para o alto hoje, bem armado, entre aspas, né? É um cabelo bem armado e bem amado por mim, mas nem sempre foi assim. Nem sempre eu me entendi dessa forma. E foi através da narrativa de outras mulheres negras, e eu destaco a narrativa da Débora Guimarães, que é uma amiga que eu conheci na universidade, esse espaço que nos leva a pensar, a refletir muito sobre quem nós somos em amplos aspectos. Nós conversamos, né, e ela falou para mim que o meu cabelo ele é lindo. Nesse diálogo, eu mudei o meu modo de me enxergar e decidi fazer a transição, e foi um processo assim longo. Fiquei um ano nesse processo de transição, de deixar as químicas. Não foi um processo fácil. Depois vem o que chamamos de BC, que é o corte químico. A gente corta todo o cabelo liso e deixa só a raiz, né, natural do cabelo. É um processo difícil, um processo em que a gente tem que ter muita força, porque somos criticadas, né? As pessoas geralmente dizem: ah, mas você era melhor antes, o seu cabelo liso é mais bonito, e etc, etc, etc. Porque as pessoas acabam sendo moldadas, né, nessa sociedade. E eu acho que todos os contos de hoje nos levam a refletir sobre muitas coisas. Mas falando sobre o meu conto, ele nos leva a refletir sobre tudo isso, sobre a nossa forma de ver o mundo, né? E é através das palavras que nós nos formamos a nossa identidade, formamos o que nós somos, né? E esse conto é para mim um grande registro disso. E eu espero, né, que as pessoas que estão aqui possam participar para seguir essa questão, né? O mundo é um livro aberto, nós temos que ler com um olhar crítico, e todos nós somos livros também. E principalmente as mulheres negras, elas têm que saber se mostrar como elas são, porque elas são representatividade para outras mulheres, assim como outras mulheres foram representatividade para mim. Hoje eu sou para outras, inclusive para os meus alunos, já fui representatividade na sala de aula, e eu sou muito feliz por hoje ter essa visão, né? E é isso, eu fico muito feliz de poder ter compartilhado o conto com vocês. Eu não sei quanto tempo eu tenho, né? Brenda, está por aí? Oi, tô aqui. Pode finalizar. Se quiser alguma consideração final, pode falar agora. E aí eu chamo a Natália. Pode ser, Natália? Eu só quero agradecer, né, esse espaço, né, essa parceria, né, não só com a Brenda, mas com as outras meninas, com o projeto todo. Quero agradecer à professora Fabrícia, né, que já foi super homenageada pelo conto da outra Fabrícia, né, que também faz parte do projeto. E quero falar desse desenho lindo aí que a Brenda está destacando, muito lindo, e agradecer. É isso, vou deixar aí o espaço para a Natália. Muito obrigada a todos.
Obrigada, Lu. Muito obrigada a você pelo seu conto, pelo seu depoimento, por tudo. Foi um arraso demais. Eu sou muito sua fã, assim como sou fã de todas as mulheres que compõem esse projeto, nos bastidores e aqui com a gente também. Nath, vou te adicionar. Estou adicionando a Nath. Eu vou contar um pouco desse desenho. Esse desenho foi uma ideia em conjunto, como eu falei, né, das autoras de hoje. E aí eu só coloquei no quadro a ideia delas, o que elas trouxeram. E são três mulheres, são três faces de mulheres, de perfil. Uma com cabelo raspado, a outra com turbante, a outra com black. Cada uma de uma cor, né? A de cabelo raspado tá azul, a de turbante tá rosa, a com black tá com uma caneta branca, mas cada uma tem um traço da outra. Cada uma tem a cor, tem um pouco da outra em si. Eu não sei se a Nath caiu. Deixa eu tentar de novo chamar a Nath. Adicionar aqui. Enquanto eu estou adicionando a Nath, eu vou falando um pouco também do que a Luana Paulino ela trouxe como depoimento de como foi escrever o conto dela, né? Como é que foi para ela. Eu vou só abrir aqui o depoimento dela. A Luana Paulino, perdão, Souza. A Luana Paulino colocou: Oi, Liz, meninas, boa noite, porque ela colocou como mensagem no nosso grupo enquanto a gente estava fazendo o planejamento inicial. É nessa linha mesmo, da cultura negra, dos sentimentos que uma sociedade racista jogam principalmente em meninas negras. Dessa mulher que precisa ser uma rocha, que carrega e vai acumulando essas pequenas rochas. Sentimentos, invisibilidade, autoestima baixa, e vai caminhando, se abrigando, se obrigando, obrigada a ser forte. Ao mesmo tempo em que foi mostrado a ela o que ela não pode ser, o que ela não é. O racismo vindo desde menina, minando a força, relações, resulta em um não conseguir se olhar, enxergar a si próprio, mesmo reconhecendo que é uma força. O racismo traz a violência de diversas meninas, em diversas relações, e em mulheres negras isso se faz presente em forma de cadeias de prisões. Prisões que colocam você e aquela prisão que você não consegue sair, porque você foi minada, foi invisibilizada. Isso são pedras, são pequenas rochas. A partir daí você não consegue se olhar no espelho físico, no seu próprio reflexo, no seu corpo. Porque é isso que tentaram e tentam fazer com o corpo negro. Com o emocional do negro. Acho que as palavras são resistência e acolhimento. Escrevi muito. No início, não achei que se encaixaria. Mas agora, com a fala da Fabrícia, do Nascimento, e da Fabrícia Velasquez, que ela marcou, vejo nesse ponto aquele racismo velado que vai minando e interferindo de menina a mulher. Vou chamar de novo então, Nath, peraí. Eu li o depoimento da Luana Paulino. Agora eu vou chamar a Nath para ela falar. Tô chamando, Nath. Vê se você consegue achar. Fabrícia do Nascimento, você está
quiser falar brevemente aqui, eu leio. A Marisa Carvalho botou: me sinto muito feliz por poder estar aqui, por poder ouvir seu conto e você, conhecer as meninas e o projeto também. Nath, pronto, acho que vai agora, hein, Nath? Deixa eu botar aqui. Ver se você acha agora. Senão você pode escrever aqui que eu leio, igual eu fiz com o da Luana. Raquel Alba, oi, Raquel, tudo bom? Raquel Alba colocou os diferentes sentidos de uma mesma palavra. Importante resgatar o olhar infantil, como no exemplo do pé de galinha. A Luana colocou: esteja aqui sempre, esse lugar é seu. Nossa, sim. Venham sempre, compartilhem com quem quiser, esse lugar é nosso. Já aprovei aqui, o Facebook tá mandando eu aprovar de novo. Aprovei de novo. Vê se você acha agora, Nath. Tá adicionando, tá aqui pra mim, tá aparecendo adicionando. Se não, escreve que eu leio. Fabrícia do Nascimento tá por aqui também. Se ainda tiver e quiser compartilhar um pouco do que foi essa experiência para você, pode compartilhar. Deve ser a internet então, Nath. Tudo bem. Você quer compartilhar por escrito aqui no chat? Eu leio. Você quer fazer algum complemento, dizer alguma coisa? Bom, antes de encerrar, com delay, a Nath deve estar esperando a minha fala chegar a ela, mas eu vou adiantando um pouco aqui, que é a minha gratidão a essas mulheres, principalmente, especialmente as mulheres escritoras de hoje, que se contaram em conto, em linhas, sem medo, se permitindo voar, se permitindo falar, se permitindo se reconhecer em linhas, se reconhecer no espelho da vida. E agradecer imensamente pela troca que elas me permitiram ter no grupo enquanto a gente escrevia e pensava o roteiro para a live de hoje, falar que eu somente li, mas que quem estava aqui em força, em presença, foi cada uma delas. Foi cada uma delas. E que foi muito gratificante estar aqui e dar voz a essas mulheres tão incríveis que eu sou fã, que eu sou imensamente grata por compartilhar esse projeto. Por mulheres poderosas, por mulheres lindas e por mulheres que não se calam. Antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora eu vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sempre meu valor e a cotação é nova. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Das nossas lágrimas se transforme em um oceano de conquistas. Sejamos nossas autoras, sejamos resistentes, sejamos donas de nós.